O vídeo de hoje vai ser rápido, mas com o intuito de ajudar as pessoas que ainda não entregaram seu imposto de renda 2023. Eu irei explanar de forma rápida e fácil as fichas mais usadas no imposto de renda 2023, entre grupos e códigos mais usados na declaração. O prazo se encerra nesse domingo, dia 30, às 23 horas e 59 minutos. Parece dar tempo, mas cuidado. No último dia, o sistema de envio pode estar engarrafado, devido ao volume alto de pessoas que deixam literalmente no último minuto para enviar sua declaração. E se você não quer pagar uma multa por atraso de R$ 165,74, eu lhe aconselho, depois que assistir esse vídeo, baixe o programa e faça sua declaração. Eu estarei lhe mostrando de forma rápida e fácil como fazer isso com as abas mais usadas na declaração do imposto de renda. Para não perder nenhum assunto, eu peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Para você fazer sua declaração, você precisará do programa. Hoje estarei mostrando onde baixar e usar pelo computador. Aqui na página de pesquisa, você digita IRPF 2023 Download. Aqui no primeiro link Gov, você clica em Download do programa. E aqui embaixo, Programa IRPF 2023. É só clicar em baixar o programa, que independente de se você tem um Mac, se você tem um sistema Linux, Windows, o site vai identificar o seu sistema e vai baixar um programa adequado para a sua máquina. É só clicar em baixar e instalar. Após baixar e instalar, vai estar aparecendo na sua área de trabalho esse ícone do IRPF 2023. Abrindo o programa, você vem aqui em Nova Declaração. Aqui ele já lhe sugere em qual tipo de declaração você quer fazer. Iniciar a declaração a partir da pré-preenchida, iniciar a importação da declaração 2022. Nesse vídeo estarei usando o exemplo da iniciar a declaração em branco. Você coloca seu CPF e seu nome. Todos os dados que colocarei nessa declaração são fictícios. Estarei usando apenas para caráter de explicação. Vai abrir uma aba aqui de atenção, é só você clicar em OK, que abrirá o menu para preenchimento das abas, no caso das fichas, em branco para você estar preenchendo. Como eu falei anteriormente, eu vou explicar de forma rápida e fácil. Para iniciar, você vem aqui na ficha de declaração do canto esquerdo da tela, clica em Identificar contribuinte. Aqui inicialmente você coloca que é uma declaração de ajuste anual original, que é a sua primeira declaração desse ano. Se você entregou uma declaração ano passado, informe aqui o número do recibo da sua declaração. Se essa é a primeira vez, você não coloca nada. Aqui você já identificou seu nome. Aqui você vai colocar sua data de nascimento, título de eleitor. Aqui embaixo, houve alteração em dados cadastrais? Se sim, você bota sim. Se não, você coloca não. Possui cônjuge ou companheiro? For sim, você coloca sim. Se não, você coloca que não. Aqui embaixo você coloca seu endereço. Aqui em tipo, você coloca se você mora numa linha, no núcleo, numa passagem, numa rua, numa quadra. No caso aqui, colocarei rua. Logradouro, nome da passagem, o nome da rua, o nome da vila, número da residência, complemento se você quiser colocar aqui o bairro ou distrito. Aqui você escolhe seu estado, município, seu CEP, seu número para contato, DDD e número e seu e-mail. E aqui embaixo você coloca sua ocupação ou natureza de ocupação. Empregado, contratado, profissional liberal, membro de serviço público, servidor público, empregado, militar, aposentado, bolsista. Preenchida a ficha de identificação do contribuinte, podemos ir para a próxima, que são uma das mais usadas. Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aqui você vai adicionar os seus rendimentos anuais, no caso, quanto você ganha por ano. É só clicar aqui em novo, o CNPJ ou o CPF da sua fonte pagadora. Aí você lança o total de rendimentos, contribuição previdenciária, o imposto retido na fonte, você lança o seu 13º se você tem, e o imposto retido na fonte também do seu 13º. Está feito o lançamento de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular. Outra aba bem comum a ser usada é a aba Bens e Direitos, onde você lança seu imóvel, seu veículo. Para quem é investidor, lança as ações, fundos imobiliários, criptomoedas, que é o que eu estarei mostrando agora. Para iniciar o lançamento, começarei com o lançamento de veículo. Você clica em novo e vem em grupos. Bens móveis, grupo 2. E em código, é o código 1, veículos automotores e terrestres. O local é aqui no Brasil. Você lança o renovando seu veículo. E na descrição, você lança que tipo de veículo, marca, modelo, ano de fabricação, chassi, placa. Aqui embaixo, em situação em 31/12/2021, se você já tinha esse carro, você lança o valor que você pagou nesse veículo.
Se você não tinha em 2021, você não lança. Se você adquiriu em 2022 para 2023, você lança o valor do carro apenas na situação do final de 2022. Se você pagou 50 mil reais no carro ou numa moto, você vai lançar 50 mil reais, porque foi quanto saiu do seu bolso. Não é o valor que está na tabela FIP. Então, o valor que saiu do seu bolso, é o valor que você vai lançar aqui. Clicar em OK e está lançado o primeiro bem. Estarei exemplificando como lançar ações e fundos imobiliários também. Você vai em grupo 3, participações acionárias, código 1, ações. Aqui ele vai pedir o CNPJ da empresa. Estarei usando como exemplo o Banco do Brasil. Então você coloca ação, o código da ação, a quantidade de unidades que você tem daquela ação de empresa, o custo médio por ação que você tem, a empresa, Banco do Brasil SA, e você coloca aonde estão essas ações custodiadas. No caso aqui eu usei o exemplo a Rico Investimentos, Grupo XP e o CNPJ da corretora. Se você tem ações em custódia na Clear Corretora, você vai colocar aqui Clear Corretora e o CNPJ da corretora. Se você tem a corretora no Invest, você vai colocar o CNPJ da no Invest. Se você tem ações no Banco Inter, você vai colocar aqui o CNPJ do Banco Inter. E assim para as outras corretoras ou instituições financeiras. Aqui embaixo ele faz uma pergunta. Negociados em bolsa? Sim. Aí aqui ele vai lhe pedir o código da negociação, mais uma vez. Aqui em situação, no final de 2021 e 2022. Se você tinha ações no final de 2021, você lança. Se não, deixa em branco. Se você tinha ações no final de 2022, você tem que lançar. Aqui no caso, você vai lançar o montante. O montante calculado pela quantidade de unidades vezes o seu custo médio. Então você tem seu custo médio, e a quantidade de unidades. No caso, é unidades vezes o seu preço médio. São R$ 1.659,50, que é o que você vai lançar aqui. Lançado, ações. Como lança fundos imobiliários? Você vem aqui em novo, grupo 7, fundos, código 3, fundos de investimentos imobiliários. Aqui você lança o CNPJ do fundo. Em discriminação, você lança FIIs, o código do fundo imobiliário, a quantidade de unidades, o custo médio, o nome do fundo, o CNPJ do fundo, a administradora que administra esse fundo, o CNPJ do administrador e em qual corretor está custodiado esse fundo imobiliário, junto com seu CNPJ, parecido com a discriminação de uma ação. Aqui embaixo são as mesmas perguntas. Negociados em bolsa? Sim. Código de negociação. E aqui você lança sua situação no final do ano anterior. No caso, são quantidade de unidades vezes o seu custo médio. E aqui dá R$ 1.991,60. E está lançado. É assim que se lança veículo, ações e fundos imobiliários em bens e direitos. Muito simples, muito fácil de fazer para que você fique dentro do prazo de entrega da Receita Federal. Se tiver alguma coisa errada ou depois você quiser adicionar alguma coisa, você pode retificar, mesmo que o tempo do prazo tenha acabado. Você pode retificar, adicionar mais coisa ou corrigir o que já foi lançado. Mas o importante é que você entregue dentro do prazo para evitar pagar multa por atraso. No final do seu lançamento, você vem aqui nesse ícone, nessa gaivota verde aqui e clica nela. E aqui vai aparecer se você tem pendências de lançamento, se falta você lançar em algum campo. Como eu fiz esse vídeo rápido só para explicação, tem vários campos que eu deixei em branco, mas isso você pode ir item por item corrigindo e fazendo os lançamentos corretos. Quando você preencher todas as lacunas, é só vir aqui ao lado da impressora, aqui no canto superior esquerdo, no ícone entregar a declaração. Vai abrir uma aba e você vai poder estar confirmando a entrega da sua declaração. E se você tiver imposto a restituir, você pode ver aqui no canto inferior esquerdo, em opções por deduções legais, aqui você teria que pagar imposto, ou por dedução simplificada, aqui você restituiria imposto. Então você clica aqui onde está o verde. Você percebeu que mudou aqui essa área, que é aqui onde você vai lançar a sua conta bancária. Então aqui você coloca o tipo de conta, conta corrente, o banco, a agência e o número da sua conta e confirma que no período adequado de restituição o dinheiro será acreditado na sua conta. Então, como vocês podem ver, é muito simples. Eu só falei de 3 fichas que são as mais usadas, que são identificação de contribuinte, os rendimentos tributáveis e a aba bens e direitos, onde você faz o lançamento dos seus bens. Você identifica que você tem imposto a restituir, você faz o lançamento da sua conta bancária. Se você tem que pagar imposto, você terá que imprimir uma DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, e pagar esse boleto. Feito isso, está finalizada a sua declaração de imposto de renda. É só fechar o programa e está pronto. Vídeo simples e rápido. Você que ficou até aqui, eu te agradeço. O vídeo de hoje foi esse. Eu me chamo Eduardo Nunes e meu objetivo é levar conhecimento financeiro até você.